Oi, gente, bem-vindos ao Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Tudo bem com você? Eu vou começar esse nosso encontro de hoje pedindo emprestado um poema bonito demais do Mário Quintana. São versos publicados em 1980, mas olha, podem perfeitamente traduzir essa loucura desse 2022. Ele escreveu assim: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. É ou não é atual? Ele nos fala sobre a passagem irremediável do tempo e convida a gente para refletir sobre o que nós deixamos de fazer, sobre adiar a própria vida. Tá aí, nosso assunto de hoje é qualidade de vida e procrastinação, ou seria versus procrastinação. Mas olha, antes de continuar, eu deixo com você mais um trechinho desses versos inspiradores do Quintana. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente. Então, vem com a gente nesse papo com a psicóloga Letícia Perfeito. Letícia, bem-vinda! Olá, muito obrigada, Maísa. Olá para todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Pois é, com esse início aqui luxuoso, né, do Mário Quintana. Eu acho que não tem verso mais perfeito para traduzir a procrastinação. Será que tem? Olha, realmente, ele fez um ótimo trabalho, viu? Digno de vários artigos científicos que a gente lê sobre isso. Definitivamente. Letícia, o que gera a procrastinação, hein? Quais são os principais fatores para essa coisa de empurrar com a barriga? Acho que, primeiro de tudo, é importante começar pelo começo, que é o quê? A definição. Então, assim, procrastinar basicamente é o ato de prolongar uma ação ou a conclusão, né, de alguma tarefa. Mas indo mais profundamente, procrastinar pode ser, acima de tudo, um grito de ansiedade. E acho que essa é uma esfera que não é muito explorada, né? Então, quando a gente fala de procrastinação, a gente está falando de ansiedade, que vem por causa do ciclo da procrastinação, né? Que acontece em algumas etapas. Então, assim, muitas vezes a procrastinação acontece quando a gente não tem uma meta muito concreta, uma meta atingível, quando a gente não tem consciência emocional para organizar a execução de uma forma realista. Então, às vezes, a gente se propõe umas tarefas que não vão rolar, não vai acontecer, porque a gente não reconhece os nossos limites, e isso faz com que a gente fique ansioso, porque fica numa corrida sem linha de chegada. Aí nosso pensamento acelera demais, a gente começa a pensar em todas as partes da tarefa, até o ponto que a gente fica exausto ou bloqueado para começar a executar uma parte. A gente também se prende no automático, né, de prazer imediato, que coloca a gente nesse modo impulsivo ao invés de produtivo. Porque quando a gente está procrastinando, a gente está buscando prazeres imediatos, e não à toa que a gente também aprende a focar em algumas atividades secundárias para ir aliviando a tensão. Até o momento que a gente tem esse pânico e tem que realizar ali, porque ou realiza ou não dá certo. Se falando assim, aí eu fico mais ou menos associando para momentos assim que eu já vivi, que é exatamente isso. Acontece quando você está dentro, né, vivendo aquele momento que você está, né, às vezes atolada assim nessa ansiedade, você não percebe, né, os sinais. Então, qual seria assim uma forma da gente perceber esses sinais, que aquilo que a gente está vivendo é procrastinação? Quando a gente fala de procrastinação, alguns sinais clássicos são justamente então esse pensamento acelerado, quando a gente percebe que a nossa autoestima não está muito legal, quando a gente fica se sentindo sempre muito exausto, muito cansado, como se fazer qualquer coisa primeiro acontecesse aqui na nossa cabeça, ao ponto de que a gente vai se bloqueando e evitando a coisa que a gente quer fazer. Né? Então, falar de procrastinação é falar de cobrança, é falar de culpa, é falar de ansiedade, essa baixa autoestima. E esse ciclo de ficar preso aqui dentro da cabeça e não conseguir colocar para fora, né? Conseguir organizar. Tem muito a ver também com isso daí tudo que você falou, com autossabotagem, né, alguns desses sinais aí eu acho que cabe muito, que acaba descambando mesmo na autossabotagem, né. Totalmente. Muitas vezes a procrastinação é a forma que a gente encontra de não lidar com a frustração. Porque às vezes a gente cria uma expectativa tão rígida do como a gente quer executar as coisas, que ao ver que a gente não vai conseguir trazer do jeito que a gente imaginou para a realidade,
para evitar essa frustração, a gente acaba se auto-sabotando para tentar fugir desse momento de ter que lidar com a realidade. Mas você sabe que às vezes também a gente pode estar simplesmente, como você falou de esgotamento, né, a gente pode estar simplesmente muito cansado, né, aquele esgotamento mental ou físico mesmo. Pode ser uma preguicinha, que todo mundo tem direito a uma preguicinha, né. Como é que a gente pode diferenciar preguiça, esgotamento físico e mental e procrastinação? Acho que assim, quando a gente fala preguiça, a gente da psicologia nunca vê a preguiça do jeito que a gente aprende na cultura, né, no social. A gente vê a preguiça como um alerta de uma ansiedadezinha, de uma fuga. Então, ter preguiça é você querer fugir de alguma coisa. Se você foge, por que você foge? Você foge porque você está esgotado? Você foge porque você acha que você vai esgotar? O que está acontecendo que está gerando essa fuga? Porque procrastinação é sinal de falta de tempo, é sinal de falta de espaço para você estar presente. É como se você acelerasse tanto que você fica nesse automático. E aí vem essa preguiça, às vezes, como uma defesa, para você fugir dessa sensação de ou esgotar ou já estar esgotado. Nossa, nunca mais eu vou olhar para minha preguiça como algo absolutamente normal, assim. Ai, medo. Mas olha, cada pessoa é diferente, né, então tem aquela pessoa que, nossa, quer fazer tudo muito bem feito, perfeito, às vezes até deixa de fazer porque acha que não está perfeito, né, então, e tem a pessoa aí da autossabotagem, mas também tem a impostora, o impostor, né, que a gente já falou muito aqui também. Tem a pessoa que tem medo de fazer, então esses são, digamos que são tipos de procrastinação? Uhum. Justamente pela procrastinação, ela ser esse alerta de uma falta, ela vai se manifestar de acordo com a sua falta, ou no sentido de cada falta esconde um excesso. Então, assim, se você está procrastinando demais, qual é excesso? É excesso de medo? É excesso de vontade de fugir? É excesso de esgotamento? Porque você já está ali lotado de coisas e não sente que você consegue descansar? Falta e excesso, eles sempre andam juntos, né? Então, procrastinação, você tem que pensar sempre nessas duas palavrinhas, porque existem realmente esses tipos e cada pessoa acaba manifestando eles de acordo. Tem aquela pessoa que tem aquele perfil mais ansioso, aquele perfil mais perfeccionista. Então, ela pode ser que comece a querer evitar de fazer a tarefa, porque ela sabe que vai se cobrar demais e nunca vai ser bom o suficiente. Tem aquela pessoa que é mais evitativa, então vai evitar, assim, já de cara, nem pensar sobre, porque ela sabe que vai ter que lidar com algum desconforto em algum momento. Desde a primeira frase, assim, que você falou, né, que você disse que está associada à ansiedade, né, e em todos os momentos você está trazendo a ansiedade. Então, a procrastinação em si, ela faz parte de um distúrbio de ansiedade, uma coisa gera a outra. Sim, muitas vezes a procrastinação é um sintoma de que a ansiedade está um pouquinho mais alta, né? Muitas pessoas que sofrem, né, de transtornos ansiosos, elas apresentam a procrastinação, e tem pessoas que começam a procrastinar e isso pode levar a um quadro de transtorno ansioso. Então, tanto é uma janela como também é uma porta, para alguns casos. E está sempre relacionado justamente com esse excesso, que a ansiedade nada mais é do que essa emoção que a gente aprende a sentir como um alerta. Ela apita quando tem alguma fumacinha, alguma coisa ali que está de mais ou de menos. Então, a procrastinação, ela está super relacionada com isso, porque a gente evitando porque tem uma falta e tem um excesso. E aí a ansiedade anda junto para acompanhar e apitar junto. Eu lembro que eu li em algum lugar que a procrastinação também pode ser sintoma de déficit de atenção. É verdade isso? Sim, realmente, porque quando a gente fala sobre o déficit de atenção, muitas vezes é difícil a pessoa seguir uma linearidade, né? Ela se distrai muito. E às vezes ela tem as fases de focar demais. Então tem o hiperfoco, então ela tá ali fazendo, e aí depois ela vai evitando, né? Então é um sintoma muito clássico do TDAH, realmente, e acaba estando, né, junto com a procrastinação. Eu queria saber, assim, se a gente pode dizer que procrastinação é um hábito ou se de fato a gente tem que encaixar ali nos distúrbios e aí sim ela tem que procurar um profissional, fazer um diagnóstico, enfim, avaliar esses sintomas aí. Acho que a gente pode dizer que definitivamente a procrastinação é sintoma de alguma coisa.
Pode ser que, e aí vai de caso a caso, essa procrastinação seja sintoma de algo a mais, né? Seja algum transtorno ansioso, seja um TDAH, ou outro tipo de CID, né? Já que tem vários. Ou pode ser um sintoma de, às vezes, um hábito, né? Hábitos têm sintomas. E muitas vezes os nossos hábitos estão relacionados com o nosso apego pelo prazer. Querendo ou não, a procrastinação, ela evita a gente de sofrer um desprazer na teoria. Porque na prática a gente fica ali se torturando. Mas o nosso cérebro, quando ele está incentivando esse hábito da procrastinação, ele está meio que entendendo que, ufa, tô aqui no prazer imediato, eu vou fazer essa tarefa secundária porque ela me dá esse prazerzinho imediato de agora, eu não preciso passar pelo desconforto que é a ideia que eu criei sobre essa tarefa que eu preciso fazer. Então vira um hábito, né? E aí é uma questão de entender se esse hábito é só um hábito, se esse sintoma é um sintoma só desse hábito, ou se tem outras questões mais profundas, né, que vão para esse caminho do transtorno. Você sabe que tem também uma coisa de que você procrastina, aí tem aquela coisa de fazer em cima da hora, né? Então parece que você precisa um pouco daquela adrenalina, né, de estar ali no fio da navalha e viver aquela adrenalina, sei lá, é um negócio estranho isso, mas eu mesma às vezes eu me sinto assim. É como se eu estivesse deixando para a última hora, em cima da hora, porque eu também preciso dessa adrenalina. Olha só que louco isso. Sim, não deixa de ser um vício. A gente acaba se viciando quimicamente no ato de procrastinar, porque é prazeroso. Como eu falei, né? A gente busca esse prazer imediato. É gostoso a gente deixar para a última hora e ver, pronto, entreguei, consegui fazer. É um reforço positivo, é gostoso sentir isso. E produzir ali na última hora, isso faz com que o nosso cérebro fique viciado, né? Mas ao mesmo tempo, é como se a gente ficasse viciado nesse prazer imediato e a gente fica menos resistente à frustração, ao desprazer. Por isso que vira um ciclo, porque a gente continua sofrendo para evitar sofrer. É uma coisa meio irracional. E tem um estresse muito grande, não é? Com certeza. Do momento, né, da cobrança. Inclusive, tem gente que diz assim: fulano só funciona na base da pressão. Sim, exatamente. Isso tem muito a ver também com aquela crença de que a gente só funciona no reforço negativo, né? É uma coisa que tem a ver, na verdade, até com o nosso sistema nervoso. Posso dar uma explicadinha? Claro. Então, assim, pensa que o nosso sistema nervoso, vou falar uns nomes aqui, mas prometo que eu vou ser didática. Nosso sistema nervoso, ele se divide em dois. Tem o nosso sistema nervoso simpático, que na verdade não é muito simpático, que é o sistema que cuida, inclusive, da ansiedade, da adrenalina. Então, assim, ele, na verdade, tá bem ligadão. E Aham. aí, tem o sistema parasimpático, que é o contrário. Então, assim, o que esse aqui tem de adrenalina? Esse aqui é o abaixa, calma. Então, eu gosto de usar a metáfora de que é como se a gente tivesse um acelerador e um freio. Nosso estilo de vida, a sociedade que a gente vive hoje, opera muito no acelerador. E às vezes a gente acha que quando a gente está cansado, a gente está no freio, mas não. A gente não fica cansado no freio. A gente só fica cansado quando a gente está em excesso ali, pisando fundo no acelerador. E a procrastinação, todo o ciclo dela, opera diretamente nesse acelerador. O nosso sistema simpático, não muito simpático, tá ali, ó, pisando fundo para liberar adrenalina, liberar esse negócio do prazer imediato, liberar essa coisa muito intensa. A gente vive, às vezes, parado só nesse acelerador. E chega uma hora que, como qualquer carro, né, se a gente pisa demais no acelerador, sem trocar marcha, sem frear, tem uma hora que ele morre. E aí que a gente, às vezes, tem um burnoutzinho, às vezes tem alguma crise de ansiedade, às vezes apita alguma coisa no corpo. É falta de freio. Então, falar de procrastinação é falar de tirar um pouquinho esse pé do acelerador para saber também aproveitar o freio. Porque descansar de verdade é no freio, não é no acelerador. É bem louco isso. Eu fico lembrando assim, né, de quando você é estudante, né, e você tem todo aquele conteúdo para revisar e tem prova, você vai deixando, vai deixando, vai deixando, aí pá, faz isso nos últimos momentos, né? Você vai fazer uma prova importante e fica ali em cima da hora ainda com o livro passando folha, passando conteúdo, revirando, passando página, no celular enlouquecido, rolando a página, enfim. Não façam isso em casa, crianças. Agora é o seguinte,
Em algum momento a procrastinação há de ser importante para a gente, né? Não, você já deu para perceber, sou uma procrastinadora, né? Estou aqui defendendo que a procrastinação pode ser boa em algum momento. Mas eu estou preparada para uma resposta negativa. Eu acho que assim, quando a gente fala de procrastinação, a partir do momento que entra num ciclo, um ciclo que te traz sofrimento, aí deixa de ser boa. Se a gente está falando de procrastinação no sentido de um alerta que vai te ajudar a ter autoconhecimento para você entender que tem alguma coisa aí que não está funcionando, aí ela pode ser positiva. Até porque procrastinar é diferente de adiar. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente programa as nossas expectativas, as nossas metas, as nossas tarefas, de um jeito que a gente vai conseguir cumprir e vai se sentir bem com isso. E vai precisar adiar, se necessário, conscientemente. Tem a ver com planejamento, né? Exato. E para planejar, a gente tem que se conhecer. Porque não adianta a gente fazer um planejamento que a gente não vai cumprir, que não está de acordo com os nossos limites. Então, a procrastinação, ela pode sim ser muito importante para o nosso autoconhecimento, para a gente entender onde que está passando demais. Porque a procrastinação é a gente falando isso. Se desse para traduzir procrastinação, é tipo, para, tem alguma coisa aqui que está passando do meu limite. E aí tem que descobrir o que que é. Tem alguma fase na vida em que há assim, uma probabilidade maior de jogar para depois algo que a gente tem que fazer? Obviamente, quando você diz assim, se conhecer, né, autoconhecimento, planejamento, a gente já fica imaginando uma fase adulta, né, maturidade. Tem a ver ou você pode buscar esse conhecimento e conseguir planejar, adiar quando você precisa? Numa fase mais precoce da vida? Eu acho que toda fase é possível desde que haja responsabilidade. Tem uma frase que eu gosto muito na psicanálise que fala que a gente tem que ser capaz de sustentar os nossos desejos. E muitas vezes, quando a gente está procrastinando, a gente está fugindo dos nossos desejos. Porque por trás daquela tarefa tem um porquê, tem alguma coisa. Se a gente está fugindo, se a gente está adiando, se a gente está procrastinando, será que a gente está se responsabilizando por a gente mesmo? Então, você parar de procrastinar é você se dar um voto de confiança. Tipo, ok, eu me escuto, a minha régua pode ser flexível, o que eu tenho é o suficiente e de pouquinho em pouquinho eu vou conseguir fazer. Essa responsabilidade, né? Que não precisa ter culpa no processo, não precisa ter sofrimento. Às vezes a gente se vicia muito, né, nas emoções muito intensas. E, na verdade, não precisa ser assim. Dá para viver intensidades, mas não precisam ser uma regra. Eu lembrei do filme Mostra para ela que você é intenso. Ai, gente, Aquários, tá? A cena maravilhosa da Sônia Braga dizendo isso. Bom, isso daí já é uma senhora orientação, né, de como fazer para vencer a procrastinação. O que mais que vai para o meu caderninho? Então, assim, quando a gente fala sobre procrastinação, dicas, né, orientações, é importante sempre, o máximo que você puder, se lembrar que essa tarefa que você está adiando não é só uma tarefa. Tem várias partezinhas aí que compõem essa tarefa. E você não precisa se obrigar nem se cobrar para fazer tudo de uma vez. Uhum. Então, assim, quebra, enxerga as mini tarefas dentro dessa tarefa, se dá o tempo adequado e real para executar as partezinhas. Começa a organizar a partezinha. É aquilo do, você vê, às vezes, o quarto todo bagunçado, você pensa, nossa, não tenho tempo para arrumar, não tenho tempo para arrumar, não tenho tempo para arrumar. E às vezes dá para você falar, nossa, tá bagunçado, tá, o que eu vou fazer? Eu tô vendo que aquele travesseiro tá sujo. Tá bom, então hoje eu vou trocar a roupa daquele travesseiro, né? A capa daquele travesseiro. Pronto, acabou, é isso. Hoje é o que eu tenho para oferecer, então hoje é o que eu vou fazer. Se você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, chega no final da semana, o quarto já tá meio arrumado, já tá arrumado. Então é se dar esse direito de quebrar as tarefas, né? E, se necessário, né, realmente, quando você for fazer um planejamento, se você precisar fazer um planejamento, não ter medo de fazer um planejamento de saber como, até quando, por quanto tempo você vai executar essas partezinhas, e não ter medo de se dar pausa. Porque é muito fácil a gente, às vezes, cair naquele extremo, né, de ficar evitando, 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 e do nada ter uma super produtividade.
Porque isso é o quê? A gente não respeitando a nossa pausa. A gente tem que se dar pausa antes de precisar da pausa, antes da gente passar o nosso limite. Ah, era isso que eu ia falar. Justamente, você conhecer o seu limite, você não ficar testando, né, até o limite do seu limite. Exato. Eu costumo até falar para os meus pacientes, né? Você está muito aí acostumado no sinal vermelho. Cadê esse sinal amarelo? Você está deixando passar. Não precisa chegar no vermelho, gente. Tem um amarelinho mais gostoso, mais tranquilo. Dá para ficar lá. Legal, bom demais. E quando você, por exemplo, percebe que é o outro, a outra pessoa, né, você tem uma amiga que você tem noção do que está acontecendo, ela não tem. Como é que você chega junto? Rede de apoio nesse momento vai funcionar ou vai fazer com que a pessoa se sinta, sei lá, magoada? Olha, falando como psicóloga, algumas verdades duras, né? A gente não tem o poder de fazer as coisas pelos outros. O que a gente pode fazer é estar ali para ouvir, orientar. Mas na hora do faz, quem faz é o outro. Então, se essa amiga estiver pronta para fazer, ela vai fazer, mas vai ser no tempo dela. O que você pode fazer é estar ali presente, falar para ela: olha, tô percebendo que você tá meio estressada, que você tá meio perdida, que você tá procrastinando. Como que tá sendo para você? Dá esse espaço primeiro de escuta para entender o que tá acontecendo antes de sair dando conselho, que isso é uma coisa que às vezes a gente faz, né? Então, primeiro escuta essa amiga, vê qual que é o caso dela, o que está acontecendo. Ou dar conselho é uma, mas às vezes a pessoa dá esculacho, né, fica julgando, enfim, né. Exato, conselho ainda, infelizmente no mundo de hoje ainda é um benefício, né? Ainda é uma coisa, é um bônus, porque senão a gente sai mais destruído ainda. Então é isso, é se lembrar do seu poder de escuta. Às vezes a gente que se envolve tanto com o outro, que a gente quer falar, quer fazer, quer ajudar, e a gente acaba invadindo o espaço do outro, acaba infantilizando essa pessoa. E não precisa, essa pessoa ela tem condição, só que ela vai fazer no tempo dela. Não no tempo que você quer, não do jeito que você quer. Então tá tudo bem, dá esse passinho para trás, ouvir, acolher, respirar fundo. Se tiver algum julgamento, leva para terapia. É, é bom. Bom, claro que a gente tudo isso que a gente falou aqui tem a ver com qualidade de vida, né, você se conhecer, você entender seus limites, você planejar, né, você saber qual é a tarefa, distribuir em mini tarefas, tudo tem a ver com qualidade de vida. Procrastinação, então, digamos que seria um empecilho, né, para você estar assim, numa vida mais plena, né, com mais tranquilidade. Sim, muitas vezes é difícil até para a gente emocionalmente se permitir qualidade de vida. E acho que essa é uma questão. Às vezes a gente está tão viciado nesse sofrimento que a procrastinação traz, essa coisa da adrenalina, da intensidade. E qualidade de vida é sobre presença, é sobre atenção plena, é sobre você sentir que você está ali, está vivendo, você está sendo protagonista, está sendo responsável e aceitar que a dor às vezes faz parte do processo. E às vezes a gente está tão nesse automático, né, nessa frenesi do que precisar produzir, precisar fazer. É muito quanti, né? O mundo hoje funciona no quantitativo. Então, para você bancar qualidade de vida, você tem que bancar todo o resto. Bancar a limitação, bancar a dor, bancar você se respeitar, você saber lidar com atrito. E é um trabalho a ser feito, né? Que é aquela frase que eu falei, a gente tem que sustentar os nossos desejos. E aí envolve lidar com o desprazer. Você falou aí da alimentação, a bio, né, da Letícia, apaixonada pelas temáticas de autoconhecimento, ressignificação e harmonizadora da psicologia com gastronomia nas horas vagas. Tem que ter, né, Letícia, isso? Totalmente. Por exemplo, pessoalmente para mim, essa parte da gastronomia é uma parte de meditação, porque é uma parte que eu tô ali presente com o meu corpo, com a minha mente, eu tô usando meus 5 sentidos, seja na hora de cozinhar, seja na hora de comer, seja na hora de tomar um vinhozinho. É um momento que eu tô ali, eu tô comigo, eu tô sendo protagonista. Então, é importante a gente se permitir, né, essas atividades, porque às vezes a gente ou tá ligado ali produzindo, 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 ou tá no que eu chamo de modo avião, que é o quê? Vou ficar aqui assistindo série para não pensar em nada. Às vezes é difícil para a gente se permitir uma atividade que a gente tá super ali presente, focado. Que às vezes a gente pensa no meditar, essa coisa, sentar, ficar parado. Não precisa. Você consegue fazer um exercício de mindfulness, né, de atenção plena, focando em alguma atividade que você gosta, nem que seja tomando um copinho de água.
dá para praticar no dia a dia. E isso que é a qualidade de vida, né? É importante. Para você é gastronomia, para quem está escutando aqui, obviamente que pode ser outra coisa importante encontrar, né? Onde é que a gente te encontra, Letícia Perfeito, além daqui no Papo Saúde? Eu tenho uma página no Instagram, Oficina de Insights, e o mesmo nome no TikTok. E eu posto conteúdos, né, sobre saúde mental, sobre essa parte também de ansiedade. Eu falo bastante também sobre relacionamentos e posto vídeos de eu cozinhando enquanto eu falo sobre esses temas. Então, vocês me encontram por lá. E eu também tenho um livro, né, que eu lancei, que chama Da Dor à Flor. Também podem me encontrar por ele. Eu achei o máximo, você fez um carrossel, né, que você diz, o futuro é uma coleção do agora. Muito bacana. Sim, porque é isso mesmo, né? O futuro chega, o futuro chegou. É uma coleção. E a gente precisa se permitir viver desse jeito, para ter qualidade, não quantidade. Muito bom. Letícia Perfeito, muito obrigada por estar com a gente, por essas orientações valiosas, né, esses insights. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E olha, você que está ouvindo a Letícia Perfeito aqui com a gente, você pode voltar um pouquinho lá no episódio 51, porque a Letícia esteve com a gente em abril de 2021, falando sobre estarmos cansados de nos sentir exaustos. Pois é, você pode ouvir também. Nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde e eu lembro que nós gravamos de forma remota. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar 5 estrelinhas para a gente, classifica o Papo Saúde. Você pode ainda se inscrever no nosso canal do YouTube. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook, ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!